Amém. A graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os amados irmãos e irmãs. Amém? Amém. Privilégio poder estar aqui em mais essa oportunidade de meditarmos na palavra de Deus. Eu queria pedir aos amados irmãos que abrissem suas Bíblias, tablets, celulares, onde tiver a Bíblia, no livro de Abacuque, capítulo 3. Texto bastante conhecido. Obrigado, pastor Márcio. Amém. Abacuque, capítulo 3. Um texto bastante conhecido, mas Deus vai falar de uma forma toda especial ao seu coração nessa noite. Amém. É o verso 2, que está projetado ali também. Diz assim, todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Podeis assentar, que o Senhor vos abençoe. Amados irmãos e irmãs, nós estamos diante de um texto escrito por um profeta que é considerado um profeta menor, mas menor não é por causa do prestígio, nem é por causa da palavra que falou, porque ele falou de um Deus grande e poderoso, mas porque o seu livro tem poucos registros, apenas 3 capítulos, profeta Abacuque. E como eu sempre faço, eu gosto de trazer um contexto histórico para nós tentarmos entrar na cabeça do profeta e naquele momento histórico que aconteceu essa fala, para a gente poder entender a palavra do Senhor e para que ela fique no nosso coração, alimentando a nossa semana. Como meu amigo Tiradentes, irmão Fernando, estava aqui falando, a semana abre agora, né? Primeiro dia da semana, a semana de primeira não começa na segunda, como ele disse. E nós vamos abrir debaixo da palavra de Deus, amém? E nossa semana vai ser abençoada. Então, atentai, amados irmãos, para o que diz a palavra do Senhor. Eu vou fazer uma breve digressão histórica para os irmãos entenderem o espírito, o momento que o profeta falou essa palavra: aviva ao Senhor a tua obra. Embora esse seja um profeta menor, né, um livro pequeno de 3 capítulos, 2 versículos desse mesmo capítulo fazem do livro de Abacuque um livro conhecido, que é esse versículo: aviva ao Senhor a tua obra e faz-a conhecida nesses dias, e também o 17 e 18, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o 18, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Então, por causa desses versículos, esse livro acaba sendo, entre os profetas menores, um dos mais conhecidos. Mas em que circunstâncias se deu isso? Amados irmãos e irmãs, se nós acompanharmos a história da proteção de Deus, imaginem Deus como uma grande ave, uma galinha que coloca debaixo das suas asas os seus pintinhos. O Senhor Jesus usou essa metáfora. Ele olhou para Jerusalém e falou: Jerusalém, Jerusalém, falou isso chorando, que mata os profetas. Quantas vezes quis vos ajuntar debaixo das minhas asas, como uma galinha ajunta os seus pintos. A Bíblia diz lá em Salmos 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa debaixo das asas do Todo-Poderoso. É assim que Deus pretende ser, uma grande ave e os seus filhos aqui embaixo, livres e protegidos de todo o mal. Se você está debaixo das asas do Senhor, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque aquela grande ave que te abraça debaixo das suas asas, Ele manda os seus anjos para te guardarem em todos os seus caminhos. Essa proteção o povo de Deus sempre experimentou, mesmo nos 400 anos que ficou escravizado na terra do Egito. O Senhor sempre destacou aquele povo. Era um povo escravizado, era um povo que não tinha cidadania naquele país do norte da África, mas o Senhor os guardou até o dia que Deus entendeu de retirá-los de lá e colocou no deserto. E no deserto Deus foi tudo para eles. Deus foi o médico, Jeová Rafá. Ele foi o provedor, Jeová Jirê. Ele foi
o Shalom, o Deus da paz. Ele foi o Jeová Tsidkenu, o Deus da justiça. Ele foi tudo, porque ele prometeu a Moisés: eu serei o que serei. Na hora que você precisar de saúde, eu sou o Jeová Rafá. Na hora que você precisar de prosperidade, de provisão, eu sou o Jeová Jireh. Na hora que você precisar de justiça, eu sou o Jeová Tsidkenu. Eu serei o que serei na vida de vocês. E ele foi o que era, sempre será, no deserto, provendo para aquele povo ali no deserto. Mas depois do deserto, entraram na terra prometida. Josué e o xará do nosso pastor Caleb, Josué e Caleb entraram liderando aquele povo. Mas o deserto, ele serviu, aquela peregrinação no deserto serviu, porque Deus não faz nada à toa. Tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito. E quem aconselha o Senhor nosso Deus é Ele mesmo, porque não há Deus maior do que o nosso Deus. Ele se serve do seu próprio conselho, e Ele não estava abandonando, estava dormindo ali enquanto as pessoas estavam peregrinando ali no deserto. Muito pelo contrário, Ele estava atento a cada passo. É assim que Ele está hoje com relação às nossas vidas. Cada passo que damos na vida, o Senhor tem o controle e sabe o que está fazendo exatamente conosco. Ele usou aqueles 40 anos ali no deserto para iniciar um governo, que era o governo tribal. Ali ele organizou o povo de Israel em tribos. 12 tribos foram organizadas a partir dali. Os anciãos eram chefes daquelas tribos organizadas e chegaram na terra de Canaã e ficaram ainda por muito tempo ali dentro dessa mesma organização. E lá Deus estabeleceu um outro tipo de governo, só para passar rápido nessa questão histórica, que eram os juízes. Nós podemos colocar como juízes o próprio Moisés, o próprio Josué, e também Gideão, Sansão, Samuel, Débora, uma série de juízes. Esse foi um outro governo chamado de juízes, já na terra prometida, a reger o povo de Deus, a estabelecer a autoridade de Deus na terra entre os seus filhos. E Samuel, que também era profeta, além de juiz, um profeta, ele deu um início a partir de um pedido que as pessoas faziam a Deus, pedindo rei, um pedido para um outro período, que é o período monárquico, o período dos monarcas, o período dos reis. E o primeiro rei, a pedido do povo, e não segundo a vontade diretiva de Deus, mas da vontade permissiva de Deus, de tanto o povo pedir, foi o rei Saul, que fez o que não era reto diante dos olhos do Senhor. E antes que ele morresse, Deus já levantou um seu substituto, fugindo ali da sua casa e indo para a casa de uma pessoa simples, Jessé, que é o rei Davi. Esse sim foi o homem chamado segundo o coração de Deus, um homem que Deus amou muito, pecou como todos pecaram, e todos foram destituídos da glória de Deus, fez o que não era reto também diante dos olhos do Senhor, com uma diferença: ele percebeu que o Senhor é soberano, se arrependeu profundamente, e Deus honrou Israel por causa de Davi. E quantas coisas Deus fez por causa de Davi, por causa do coração de Davi. E uma das coisas importantes que Deus disse a Davi: Davi, não vai faltar rei sobre Israel. Isso significa que, não faltando alguém que ocupasse o trono em Israel, significava que Israel vai ser sempre soberano. Israel sempre vai ter soberania, nunca vai estar subordinado a um outro país. Esse era o propósito inicial do Senhor nosso Deus, sempre haver um rei em Israel. Mas como nós sabemos, Israel vivia num sobe e desce o tempo inteiro em relação ao Senhor. Só que Deus é iso, Deus é uma linha reta, e essa linha reta é que diz que Ele é, ontem é, hoje e será eternamente. Ele jamais mudou, Ele é pleno em misericórdia, é sempre pleno em amor. Independente do povo subir e descer, fazer o que é certo, agradar o Senhor, fazer o que não é reto diante do Senhor, a nossa infidelidade, o apóstolo Paulo vai dizer, não altera a fidelidade do nosso Deus. Ele continua fiel para todo sempre. Nós não conseguimos mudar a natureza do Senhor nosso Deus. Ele permanece fiel para todo sempre. Ele é sempre misericordioso, Ele é sempre amoroso, Ele sempre estende a mão para ajudar o seu povo na face da terra. Mas, amados irmãos e irmãs, nesse mesmo propósito
da continuidade do poder sobre Israel e da regência divina, veio depois de Davi, o seu filho, o mais improvável dos filhos. Assim como Davi era o mais improvável dos filhos de Jessé, o mais improvável dos filhos de Davi também substituiu o seu pai. Jessé discriminou Davi, mas Deus falou: eu quero o discriminado, eu quero aquele que você não me apresentou aqui. Está faltando alguém aqui? Isso foi Samuel, falou para ele: está faltando alguém, Davi? Ah, não, se esses aqui não passaram, tem um outro lá no campo, lá ele traz ele. Quando Davi chegou, ele falou: é esse que eu vou ungir, porque Deus não vê como vê o homem. Deus é todo poderoso, Ele não enxerga como nós enxergamos. Ele, através do profeta Isaías, vai dizer: os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como a terra é distante do universo, dos céus, então os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos pensamentos. O homem vê a casca, o homem vê a aparência, o homem vê o terno e gravata. Deus vê o íntimo, Deus vê o coração. Ele não vê como vê o homem. E ele içou Davi de entre os seus irmãos e disse: é esse. E de repente Davi, ao final da sua vida, ele fala: vou construir um templo. Deus falou: não, você não vou aceitar templo da sua mão. Você é guerreiro, você é sanguinário. Eu vou colocar um filho seu para reinar. Quem é o filho? É o filho que é produto de Davi com Betseba. Improvável, Salomão reinou. Mas naquele reino de Salomão, Deus abençoou tanto que foi um período extremamente fértil e extremamente próspero em Israel. Israel construiu, Israel cresceu economicamente, Israel floresceu, Israel conquistou. Foi um período extremamente fértil. Agora, chegando no ponto onde nós queremos abordar, esse crescimento de Israel, da nação, ele implicou em impostos. Via de regra é assim que acontece: o país cresce, constrói, e as pessoas pagam, os súditos pagam. Então os súditos começaram a pagar impostos pesados. A construção do templo, o templo foi majestoso, cheio de ouro, até as madeiras eram folheadas a ouro por fora, revestido de ouro, um templo magnífico. Mas aquilo tudo teve um custo muito alto, e quem pagava aquele custo eram as pessoas, eram os súditos. E os impostos, a carga tributária ficou muito grande, muito pesada sobre aquele povo. E Salomão tinha um desafeto. O nome dele era Jeroboão, que teve que fugir para o Egito para Salomão não matar. Mas de repente Salomão também aborrece o Senhor nosso Deus, e o seu filho Roboão reina em seu lugar. Quando Salomão morreu e o seu filho Roboão assumiu o trono com 41 anos de idade, Jeroboão ficou sabendo disso lá no Egito e falou: agora eu vou voltar. O camarada que queria me matar morreu, mesmo sendo filho dele, eu vou voltar. Só que ele era líder revoltado, e ele insuflava a revolta dentro do povo de Deus. E ele trouxe o povo de Deus para falar com o novo rei que assumira. E disse ao rei: rei, seu pai colocou impostos muito pesados nos nossos ombros. O jugo que seu pai colocou nos nossos ombros é muito difícil. O povo não está aguentando mais. Ele foi como alguém que representava o povo ali diante do novo rei que assumira, filho de Salomão, rei Roboão. E o rei Roboão falou assim: olha, é o seguinte, vai embora, espera 3 dias, depois vocês voltam de novo para eu te dar uma resposta. Ele não respondeu de bate pronto. Usou uma sabedoria até de Davi, de buscar consulta entre os seus conselheiros. Geralmente Davi, para ir a uma guerra, ele buscava consulta do Pai Celestial, mas ele deixou isso como você não bater de pronto a sua resposta. Falou: você aguarda 3 dias que eu vou responder, que eu vou fazer. O povo está insatisfeito, não é? Não é isso? Está insatisfeito com os altos valores da taxa, a taxação, os altos impostos que pagam. Então vocês vão, ficam 3 dias, voltam que eu terei a resposta. O que ele fez? Vou consultar. Quem eu vou consultar? Vou consultar os anciãos, os conselheiros do meu pai, Salomão, porque são experientes, trabalharam já com meu pai, então eu vou falar com esses velhinhos. Chegou para os velhinhos e falou assim: velhinhos, olha, anciãos, o povo está insatisfeito com os impostos que meu pai deixou, muito imposto, muita carga tributária, um jugo muito pesado nos ombros dele. O que você me aconselha a falar para esse povo? O que eu posso fazer?
Os velhinhos, os anciãos falaram assim: olha, rei, você deve fazer o seguinte: cede essa vez, que é a única vez que eles te pediram alguma coisa. Então cede, abaixa os impostos, que eles vão te servir para o resto da vida. Eles vão ficar sempre debaixo do seu domínio. Você vai conseguir dominar esse povo, você vai conseguir legitimidade. Então você cede essas vezes para dominar o povo. Esse era o conselho dos anciãos. Aí o rei volta para o palácio e fala assim: agora eu tenho mais um outro grupo, que são os jovens que foram criados comigo, os playboys, que foram criados. O rei, ele era príncipe, né? Quem foi criado junto com ele era o pessoal que ficava ali no palácio. Eu vou ouvir o pessoal que foi criado comigo. E chamou os jovens e falou: jovens, o povo chegou para mim e falou que os impostos que meu pai está colocando nos ombros deles é muito pesado. O que eu faço? Aí os jovens falaram: rei, é o seguinte, agora você é o cara, meu irmão, agora você é rei. Pisa mais em cima desses caras mimizentos. Isso é mimimi, isso é vitimismo. Se seu pai cobrou imposto, cobra 10 vezes mais. Acaba com essa rapaziada. Aí de repente o rei volta para o palácio, aguardando as pessoas chegarem naquele espaço de 3 dias que ele tinha dado, deliberado. E ele falou: pô, vou ouvir o conselho dos anciãos, que é para eu ceder e dominar sobre o povo. Eu vou espezinhar mais ainda o povo, conforme os mancebos, os jovens que foram criados comigo disseram. Deixa eu ver, eu vou ficar com meus amigos, porque é que os velhinhos vão morrer, esse cara não tem muita intimidade, então eu vou ficar aqui com meus amigos. E ele seguiu esse conselho. O povo chegou com Jeroboão à frente. Ele disse: gente, é o seguinte, meu pai cobrou muito imposto de vocês, não é verdade? Sim, cobrou muito imposto, está matando a gente não aguenta mais. Pois é, eu vou cobrar muito mais ainda de vocês. Meu pai feriu vocês com chicote, eu vou ferir vocês com escorpião. Eu sou o rei, eu sou o Roboão, eu sou o cara. O que aconteceu com aquilo? Houve um racha em Israel. As tribos resolveram seguir o Jeroboão, que era então o representante que estava trazendo a reclamação para Roboão. Vamos seguir esse camarada. 10 tribos, ele conseguiu ficar com apenas 2, com Judá e Benjamim, montando o reino do sul. E de repente, meus amados irmãos, o Israel ficou dividido: o reino do norte, que é Israel, e Judá, o reino do sul. E aquele povo já estava todo errado por causa do sistema. O próprio Salomão, ele cometeu erros terríveis, porque ele teve muitas mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas, e dentre aquelas mulheres ele acabou trazendo para dentro do sistema, para dentro da igreja, vamos dizer assim, e para dentro do país, alguns costumes de outros países, porque ele se relacionava com mulheres de todo lugar, e ele acabou trazendo para dentro, com aquelas mulheres traziam para dentro da agremiação, pessoas com costumes diferentes, com deuses diferentes, com costumes diferentes. Aí de repente, meus amados irmãos, Israel estava todo perdido, Judá também começou a entrar naquela mesma rotina de perdição, embora Judá contasse ali com Jerusalém. Jerusalém era a capital de Judá, lá do reino do sul, e ali dentro tinha um templo. E de repente o rei do norte, o Jeroboão, falou: olha, vocês estão proibidos de descer lá para o templo, porque lá que era acostumados a prestar os cultos, fazer os sacrifícios, nós vamos fazer aqui os nossos deuses, vamos fazer bezerro de ouro, a gente vai ficar aqui no reino do norte mesmo, e vocês não vão descer lá para ajudar, porque senão vocês vão ficar juntando com aquele povo, de repente casa e restabelece as 12 tribos de novo. A gente quer ficar separado, 10 tribos em cima e 2 tribos embaixo. Mas, irmãos, Deus olha para a terra só para mostrar o cuidado de Deus, e vê o sistema todo pervertido, o país pervertido, e o sistema do mundo entrando dentro do seu povo. O que Deus faz? Eu não posso contar nem com os sacerdotes, porque eles também estão pervertidos. Não é muito diferente o que tem acontecido nos nossos dias hoje. A perversão, a malandragem. Se a gente olhar no YouTube, quanta malandragem a gente tem dentro do seio da igreja. Quantas pessoas mal intencionadas, envergonhando o evangelho dia após dia. A gente fica estarrecido quando a gente abre o YouTube e vê algumas falácias, as pessoas enganando, retirando a fé, inclusive dos jovens que não acreditam na multiplicação dos pães. Pastor Henrique, falar da multiplicação dos pães de jovem que não acredita. Se o jovem não vai acreditar, então eu vou customizar a multiplicação dos pães. Eu vou fazer aqui, falar: não, 5 pães e 2 peixes não alimentam a multidão, então eu vou dar um jeito aqui para customizar a palavra.
A palavra, meus amados irmãos, passará os céus e a terra, essa palavra não vai mudar. Se ela está dizendo que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentaram 5.000, nós queremos em Deus, não por vista, mas é pela fé. É assim que Deus quer ser conhecido. Se o mar vermelho abriu, a Bíblia diz que abriu, então abriu. O que a Bíblia diz é isso que nos vai levar ao céu. A nossa cultura, a nossa informação vai nos levar só ao cemitério. E lá fica toda a cultura do homem, tudo que o homem conseguiu. Mas isso aqui, quem acredita nisso aqui, vai ver a face de Deus. Seja todo o homem mentiroso e Deus verdadeiro para todo sempre. E nós não podemos customizar a palavra. A palavra não pode ser customizada ao sabor dos tempos. Mas era o que acontecia. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele levantou lá no Reino do Norte Amós, que era chamado um profeta menor, que está aqui. Levantou lá no Reino do Sul, levantou Sofonias também, mas levantou lá no Reino do Sul o Abacuque. Agora nós chegamos. Era esse o contexto de perdição, de sistema dentro da igreja. Eu ia pedir para o Tiago fazer uma projeção para mim, de alguma coisa que bem moderna, que aconteceu recentemente. Isso aqui foi do dia 20 de 2003, foi publicado, isso aqui está valendo no Brasil. Essa é uma proposta do Conselho Nacional de Saúde. Veja só, eu sublinhei alguns trechos aqui, para os irmãos terem conhecimento. O Conselho Nacional de Saúde, a política que deve ser adotada nos próximos dias, é o sistema que não pode entrar dentro da igreja. A gente não pode aceitar isso aqui. Como é que a gente não vai aceitar? Vamos fazer manifestação de frente do quartel? Não, mas a nossa mente. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não precisa ir para a bandeira fazer nada disso, mas a gente não pode aceitar na nossa mente o sistema entrar aqui. Veja lá o que diz o CNS, o Conselho Nacional de Saúde, no dia 20 de julho. Em 2 trechinhos: a garantia de acesso e acompanhamento à hormonioterapia em populações de pessoas travestis, transgênicas, pesquisa de atualização dos protocolos, redução da idade de início de hormonização para mudança de sexo para 14 anos de idade. Veja, esses balões aqui representam uma festa que teve aqui ontem, pastor Márcio. E eu sempre digo, o ministério mais importante da igreja nesses tempos é o ministério infantil. Porque o que querem fazer conosco é isso aqui, olha, reduzir a idade para 14 anos, para a pessoa fazer hormonização, para fazer mudança de sexo. Isso aqui é a proposta do Conselho Nacional de Saúde no nosso país. Garantir a intersetorialidade das ações de saúde para o combate às desigualdades estruturais e históricas, com a ampliação de políticas sociais de transferência de renda, com a legalização do aborto e a legalização da maconha no Brasil. A igreja não pode aceitar isso na mente. A gente não pode achar isso normal, pastor. Isso não pode ser normal. Obrigado, Tiago. Isso não pode ser coisa normal. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a mente estava poluída, inclusive dos sacerdotes. Certamente alguém vai defender isso aqui. Em algumas igrejas que querem multidões e não querem falar a palavra de Deus. Mas nós temos que nos indignarmos contra isso, porque nós servimos ao eterno e não ao moderno. O nosso Deus, Ele não é moderno, o nosso Deus é eterno. É Ele que nós vamos servir para todo sempre, enquanto vivermos nessa terra. Porque a nossa vida dura 70 anos, 80, 90 anos no máximo. Mas o que significa 70, 80, 90 anos em relação à eternidade? Nós preferimos perder a nossa vida de 80 anos em prol da eternidade, porque Jesus falou: aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. E nós perdendo, mesmo que nós percamos a nossa vida, nós ficamos com o eterno e nós desprezamos o moderno, porque nós servimos ao eterno, que não teve princípio e nem há de ter fim, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E isso não pode dominar a nossa mente. Não podemos achar essas coisas normais. Não precisa sair na rua com bandeirinha, isso aí é bobagem. Quem quiser sair, que saia, mas não aceite na sua mente. Transformai-vos pela renovação da sua mente. E que Deus, como eu não podia, pastor Caleb, usar os sacerdotes, porque os sacerdotes estavam pervertidos também, o que ele fez? Deus, pela sua misericórdia infinita, levantou profetas. Ele levantou Amós. Amós não queria trabalhar de profeta. Ninguém ouvia, no país todo pervertido. Amós falou assim: eu prefiro cuidar de figos. Eu sou agricultor. Mas Deus falou: você vai ser profeta, vai falar. E Abacuque, ele não falou às pessoas, ele falou para Deus. O que ele falou para Deus?
ele fez um clamor. Os três capítulos de Abacuque, ele faz um clamor. Ele começa dizendo lá em Abacuque capítulo 1, verso 2: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver essa vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite e contenda, e também há o litígio nessa cidade. Isso era o incômodo do profeta. Deus colocou aquele incômodo no coração de Abacuque, incomodado porque a mente dele não aceitava. Que Deus hoje, irmãos, coloque esse incômodo no coração de cada um de nós e nos incomode e haja na nossa indignação contra este século. Não nos conformemos com este século, que nós estejamos tão indignados quanto Abacuque. Abacuque, ele não falou às pessoas, porque geralmente os profetas diziam assim, pastor Mateus: assim diz o Senhor, ouvi, ó Israel. Abacuque não fez isso. Ele não falou com as pessoas, ele falou com o Senhor nosso Deus. Senhor, até quando que eu vou ver essa coisa aqui? A injustiça, a balança mentirosa, até quando eu vou ver a violência? E o que Deus disse para ele? Eu estou trabalhando. Mas como o Senhor vai trabalhar? Veja que ele era do reino de Judá. Quando o Senhor vai trabalhar? Em breve. Senhor, a gente está com medo porque a Babilônia está crescendo e está tomando conta das regiões periféricas, está tomando as nações todas, e a gente pode estar na fila, pode ser que eles venham tomar a gente também. O que Deus falou para ele? Você dá certinho. A Babilônia está conquistando tudo que é reino, escravizando todo mundo. Vocês estão na fila e a Babilônia vai escravizar vocês, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Porque ele diz assim: mas Senhor, como é que o Senhor vai usar um povo mais corrupto que nós para nos disciplinar? Deus falou: eu vou usar esse povo corrupto para disciplinar vocês, e depois eu vou disciplinar esse povo também, porque eu não tenho pacto nenhum com o mal. Eu vou usar os babilônicos para escravizar vocês, e depois eu vou punir os babilônicos também. Deus não tem pacto nenhum com o mal. Deus é amor, mas ele também é justiça. Deus é justiça. Eu vou fazer justiça, mas eu vou usar a Babilônia para punir vocês. Às vezes Deus usa, gente, o mal na nossa vida mesmo, as coisas que a gente não gosta, uma coisa terrível, para fazer uma mudança. Foi isso que ele fez na vida de Naamã, que eu já falei aqui em outra oportunidade. O cara era orgulhoso, general que ganhou a guerra, mas era leproso. Então de repente ele chega, os irmãos conhecem a história, chega na casa de Eliseu, pensando que Eliseu vai estender o tapete vermelho para ele. Eliseu nem abre a porta e fala: servo, meu servo aqui, vai lá e fala para ele voltar e ir lá para o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, porque Deus queria tratar dentro dele o orgulho. De repente Deus teve que usar uma situação perniciosa, que é a lepra, para tratar o orgulho. Às vezes Deus permite o sofrimento, irmãos, porque até o mal serve ao Senhor. Tudo nesse universo serve ao Senhor, e às vezes Deus tem que usar até o mal para estabelecer o bem que Ele quer, porque Deus não aceita conselho de ninguém, porque Ele é soberano. Ele é soberano, tudo serve ao Senhor. Esses dias eu estava numa outra denominação pregando, e as pessoas lá tinham muito medo do diabo. Irmãos, se você comparar Deus com o diabo, você está fazendo uma comparação esdrúxula. Deus é infinitamente maior que tudo que a gente consegue ver. A gente tem que ter cuidado. O apóstolo Pedro diz: sede o quê? Sóbrios, sede vigilantes, não fica inebriado com qualquer coisa, sede sóbrios, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor, lutando e buscando a quem possa tragar. Temos que estar sóbrios? Podemos dar mole, dar brecha? Não, porque senão o diabo, ele nos prejudica, ele está aí para isso, para nos prejudicar. Temos que estar sóbrios, sempre vigilantes. Mas quem está debaixo do esconderijo do Altíssimo não pode ter medo do diabo, porque nós estamos debaixo de uma proteção do Todo-Poderoso. Pensa na maior coisa que você conseguiria imaginar, que a sua mente nem consegue imaginar, é o universo. Quem consegue imaginar o tamanho do universo? Às vezes você chega num descampado, assim no monte, você olha para aquela imensidão de céu, ou então na praia você olha aquela imensidão de mar. A gente não está vendo nem um pouquinho do que é o universo. Só que maior que esse universo é o Criador dele. Então a gente não tem noção do que seja o tamanho de Deus. Esse é Deus. O diabo é ser criado. O diabo não tem poder na sua vida.
É o que o Espírito Santo fala para você nessa noite. O diabo não pode te tocar porque você é de Deus. E quem é de Deus, o diabo não toca. O diabo é proibido de tocar na sua vida. Você pode usar a autoridade e falar: sai da minha vida, porque você não tem poder, porque eu estou debaixo das asas do Senhor nosso Deus. Nós não podemos sair das asas. No momento que você se conforta ou se conforma com esse mundo, você sai debaixo das asas. O que é conformar? Conformar é tomar a forma. A gente não pode ser igual à água. Qual é a forma da formar? Não é fórmula. Qual é a forma da água? A água não tem forma. Ela aceita a forma do recipiente. Se eu colocar a água aqui num copo que é cilíndrico, a água vai ter a forma cilíndrica. E se eu colocar a água numa forma quadrada, qual será a forma da água? Quadrada. Então a água não tem forma, ela assume a forma do recipiente. Nós não podemos ser igual à água. Nós não podemos nos conformar, porque a água se conforma. Nós não podemos nos conformar. O mundo está dizendo é cilíndrico e a Bíblia está dizendo é quadrado, então nós vamos ser quadrados no nome do Senhor Jesus. Você é quadrado, pastor Márcio, então eu sou quadrado porque a Bíblia fala que eu tenho que ser quadrado. A nossa forma é a palavra do Senhor. Nós estamos formados aqui e nada pode tirar a nossa forma, que é a santíssima palavra de Deus. Glória a Deus. Nós não cabemos nesse mundo, meus amados irmãos, porque nós não somos daqui, nós somos cidadãos dos céus. Quando Pilatos falou assim: Jesus, você é rei, ele falou: eu sou rei, só que o meu reino é eterno, não é deste mundo. O nosso reino não é daqui, meus amados irmãos. O nosso reino é o reino celestial, e o nosso rei é o Senhor Jesus, pelos séculos dos séculos. É a Ele que nós serviremos. É por isso que a Coreia não tolera cristão, porque lá o soberano é o rei. É o tirano lá da Coreia do Norte. Não pode ser cristão, porque cristão fala que tem um outro rei, que esse rei é Jesus. É por isso, o medo deles. E nós podemos dizer, graças a Deus, ainda no Brasil, nosso rei é o Senhor Jesus pelos séculos dos séculos. É Ele que vai reinar eternamente. Nós vamos morrer e vamos continuar lá na eternidade debaixo da égide desse rei todo-poderoso. E o profeta vai clamar ao Senhor: o Senhor, vocês vão ser escravizados sim. Então ele consegue entender, meus amados irmãos, ceder à vontade do Senhor Deus, mas não sem antes fazer esse pedido: Senhor, aviva a tua obra. E o que é que significa o aviva a tua obra? Tem muita gente confundindo, vocês irmãos podem ver também na internet, nas redes sociais, confundindo um avivamento com um reteté, ficar pulando, e depois ele sai, né, com a asa quebrada de um lado, mas sai sem fruto do Espírito, que é paz, amor, longanimidade, temperança. O cara rodou o tempo inteiro, irmãos. Eu chego em casa morto quando eu venho da igreja, de tanto rodar e bater cabeça. Mas para quê? Quais são os frutos do Espírito? Não tem nenhum problema do reteté, essas coisas que tem por aí, mas isso é muito sistema que tem tomado conta. O avivamento não é isso, porque quem estava fora do propósito de Deus, lá o Israel e também Judá, estava fora do propósito de Deus, porque eles estavam não estavam observando a Torá. E o que é avivar? Todos nós já fizemos desenho com lápis. Às vezes, se a gente desenhar bem lentamente, assim, bem levemente, os contornos, vamos dizer que nós estamos desenhando um mapa. Então, se nós desenharmos muito lentamente, você vai olhar: mapa de que é isso aqui? Então você precisa avivar esse contorno. Você bota mais força no lápis, que é para você avivar o contorno. É você reativar. Nós precisamos reativar sempre as palavras desse livro na nossa boca e na nossa mente, para que o sistema não entre na nossa mente. Esse sistema podre não entre na nossa mente. Nós precisamos reavivar. Então, aviva ao Senhor a tua obra. Ele quer dizer: sopra sobre as cinzas que estão sobre esse carvão, essa brasa, para que a brasa venha fulgurar. Todo mundo que faz churrasco já teve essa experiência de ver uma brasa. A brasa, com o tempo, ela começa a encher de cinzas em cima.
E quando a gente pega o abanador e abana, ou sopra, ou ventila sobre aquilo ali, qual é o nosso propósito? Tirar a cinza, porque a temperatura da cinza não interessa, ela não assa nada, né? Se você está fazendo um churrasco, você não vai conseguir assar uma carne com cinza. A temperatura é muito... Você pode pegar na cinza sem problema nenhum. O que você quer ali é calor. Então você sopra para que a brasa volte. É isso que o Espírito Santo tem que fazer na igreja dele, na terra hoje. Soprar para que a brasa vá embora e o fogo volte. Que volte a brasa. Isso é que é o avivamento em cima da palavra do Senhor. Nós precisamos da palavra do Senhor. Eu tive outra situação também, ministrando em outra denominação, e os irmãos não conseguiam completar versículos básicos. Você falava, o Senhor é meu pastor? Aí não vinha nada, e nada nos falará. Eles não respondiam, porque não sabiam completar. A gente precisa ter na nossa boca o livro dessa lei. Nós não podemos nos afastar, precisamos avivar a palavra de Deus na nossa boca, porque ela é a nossa força para os nossos dias atuais. Então, amados irmãos, o que o profeta pediu aqui? Aviva, Senhor, a tua obra e faz ela conhecida, porque o contorno da tua obra está muito apagado. Eu quero que avive nesses contornos da tua obra. Eu quero que você manifeste, sopre, tira a cinza, volte a brasa. A igreja vai ser o diferencial nesses últimos dias, nesses dias de perversão, nesses dias perdidos dessa modernidade. A igreja precisa estar manifestada, porque a Bíblia diz: o mundo espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E quem Deus vai usar? Você, todos nós, Deus quer usar. E como é que Deus vai me usar? Buscar. Nós precisamos buscar desesperadamente o poder de Deus. Esses dias alguém lançou aí na internet uma pessoa na África andando sobre as águas. E as pessoas falaram assim: peraí, ele está andando nas águas, deve ser fraude, porque quem anda sobre as águas é só Jesus. Quem falou isso, gente? Quando Jesus foi embora, ele falou assim: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e farão maiores ainda, porque eu vou para o meu Pai. Você está autorizado a fazer as obras que Jesus fez. E qual é a diferença entre quem faz a obra e quem não faz? É quem busca, quem não busca. A gente precisa orar mais, a gente precisa ler mais, precisa jejuar mais e sentir essa responsabilidade. A igreja precisa se manifestar nesses dias turbulentos. Em vez de eu ficar na porta de quartel fazendo manifestação, eu tenho que ficar lá no monte pedindo a Deus. Eu quero o poder de Deus, eu quero mostrar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os milagres, eles servem só para isso. Milagre não salva ninguém. Milagres acabam, alguém está curado aqui, vai morrer? Vai. Milagre uma hora acaba, mas a salvação, ela permanece para sempre. Então, meus amados irmãos, nós precisamos operar milagres nessa terra todos os dias. A partir de hoje a igreja precisa sentir essa responsabilidade. O Senhor precisa operar milagres. Através da pastora Vera? Através do pastor Caleb? Não, através de mim. Cada um de nós tem que ter essa responsabilidade. E nós precisamos buscar, meus amados irmãos, porque se você buscar, Ele vai te dar. Ele disse: pede-me e recebereis. Essa responsabilidade é nossa. Se não estamos operando sinais e prodígios, é porque nós estamos buscando pouco. Nós precisamos buscar o poder de Deus, porque a manifestação do poder de Deus precisa ser evidente para calar a boca do sistema. E a igreja tem essa responsabilidade de buscar e operar e ser avivada. Então aviva, reativa a tua palavra. Irmãos e irmãs, encerrando, o que precisa ser reativado na nossa mente? A palavra do Senhor. Esse aqui é o avivamento. No momento que nós estivermos com a palavra do Senhor na nossa boca, o avivamento chegou. O avivamento é isso, não é pular, rodopiar, gritar, não, isso aí não. Isso aí pode acontecer ou não. Não é o barulho que traz o Espírito. O Espírito é que traz o barulho. No momento que você estiver cheio do Espírito Santo, não vai precisar ter televisão, propaganda, publicidade, não precisa. Se tem alguém operando sinais e prodígios, as pessoas vêm, porque isso atrai. Jesus nos colocou essa incumbência: ide e pregai, mas ide também e realizai, fazer discípulo, mas também expulsar demônio, pisar em serpentes, e se você tomar alguma coisa mortífera, não fará mal, e vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você tem autoridade para
colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Começa a buscar isso. Senhor, eu estou precisando de, comprar um carro, mas em primeiro lugar eu quero ter poder nas minhas mãos para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, porque o Senhor falou, está aqui, e eu reivindico o meu direito, que o Senhor Jesus falou que eu vou colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É esse avivamento que nós precisamos. E o que é que o Senhor falou na palavra dele? Que nós precisamos reavivar, acentuar o contorno dessa linha. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto na capital, quanto no estado, e quanto no exterior, e até os confins da terra. Essa é uma palavra do Senhor que precisa ser reforçada, reavivada na nossa vida. Reforce a palavra do Senhor. E se você pensa que não tem palavra para você, nessa noite o Espírito Santo está dizendo: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpentes e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso não é coisa de 2000 anos atrás, é de hoje, desse domingo, é de agora. E você veio a essa igreja nessa noite para ouvir o Espírito Santo dizer que essa palavra está em vigor, e você pode reavivar isso na sua vida. Por último, ele vai dizer assim, Lucas capítulo 10, verso 19: eis que eu vos dou poder para pisardes em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Que seja essa a nossa palavra, a palavra que sai da nossa boca, que esteja ocupando a nossa mente. Tudo que é belo, tudo que é verdadeiro, tudo que é do alto, tudo que é de boa fama, ocupe a nossa mente. O sistema não pode entrar na nossa mente, porque nós vamos estar cheios, com o corpo fechado, como dizem os espíritas. Só que é fechado, é de tão pleno do Espírito Santo. Não entra mais, o sistema não entra, nós somos corpo fechado. Nós estamos tão cheios do Espírito Santo que não entra mais nada. Não pode entrar o sistema, a gente não pode achar normal, meus amados irmãos. Não vos conformeis com este mundo. Aviva, ó Senhor, aviva a tua palavra na nossa mente. Aviva, ó Senhor, a tua obra nos dias de hoje. Amados irmãos e irmãs, leia a palavra de Deus absorvendo, fala: é para mim, eis que eu vos dou poder. Então, eis que Ele me dá poder. É você, é para você. Aviva isso, que esse é o verdadeiro avivamento na sua vida. A palavra de Deus na sua boca. Se Ele falou: pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Então peça. Vale o que está escrito na palavra de Deus. Não ao sistema, sim à palavra do Senhor nosso Deus. Nós estamos cheios, o sistema não pode entrar em nós. O sistema só entra se tiver espaço, e o nosso espaço deve ser preenchido pela palavra do Senhor nosso Deus. Preencha, meus amados irmãos e irmãs, todos os espaços da sua vida com a poderosa palavra de Deus. Este é o avivamento. Aviva tudo que Jesus falou, porque o Espírito Santo, ele tem esse papel. Jesus falou assim: eu vou subir, mas eu vou mandar o Espírito Santo para fazer vocês lembrar de tudo aquilo quanto tenho vos dito. É isso. Lembra, não esquece da palavra do Senhor, não esqueça da promessa do Senhor, faça esse uso. Aviva, ó Senhor, a tua igreja. Fortaleça, ó Senhor, a tua igreja na fé, no nome do Senhor Jesus. E o sistema, deixa o sistema acontecer. Jesus falou: o mundo jaz no maligno. No momento que ele foi ser preso, ele falou: vem aí o príncipe desse mundo, mas ele não tem nenhum poder sobre mim. É isso que nós temos que falar. O mundo está em trevas, mas esse mundo não pode entrar em mim, que eu sou pura luz, cheio de luz. E o Senhor quer nessa noite fazer com que você saia daqui cheio do Espírito Santo. O Senhor quer nessa noite fazer com que você saia daqui pleno da palavra de Deus. E o mal não pode entrar em você. Você vai ter aflições? Vai. Esse aqui foi um exemplo de algo que aconteceu recentemente, mas você vai ver daqui para frente coisas que você vai achar absurda. Hoje a gente não fala mais de direito de família, a gente faz o direito das famílias, porque você pode compor família do jeito que você quiser. Você pode ser homem com homem, mulher com mulher, homem, de repente vai ter homem com animal. Então a gente vai experimentar coisas ruins no mundo, a gente vai ver coisas ruins sendo publicadas assim no Diário Oficial. Coisas ruins nós vamos ver pela frente, coisas que vão nos deixar assustados. Mas esse diabo não tem poder na nossa vida, que estamos cheios da palavra de Deus, estamos avivados. A palavra de Deus está com contornos fortes dentro da nossa vida. Aviva, ó Senhor, a tua obra e faz-a conhecida nos nossos dias,
nós precisamos estar conhecidos pelo poder que habita em nós. Que Deus vos abençoe abundantemente, abençoe a sua saúde, a sua família, com saúde, com paz, com alegria, com segurança. Que Deus chegue na sua casa, nos seus celeiros, neste momento, e prospere os seus celeiros. Que Deus entre na sua conta bancária, que supra as suas necessidades. Que Deus estenda a sua mão e lance uma palavra, só basta uma palavra sobre a sua vida e tudo vai mudar. Que Deus se pronuncie a respeito de você e que o rio que corre do trono de Deus venha inundar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe cada dia da sua semana e que nenhum mal aconteça à sua vida e praga nenhuma chegue à sua casa, porque a bênção que sai do altar chega na sua casa e na sua família no nome do Senhor Jesus. A bênção do Senhor Deus atinge os seus filhos, atinge os seus entes queridos pelo poder do nome de Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus, você vai ser uma pessoa melhor nessa semana. Você vai perdoar você que não conseguia perdoar. Você vai amar você que não conseguia amar. Você vai ser uma pessoa melhor e Deus vai manifestar poderosamente a bênção de Deus na sua vida. Você está abençoado, meu amado irmão, no nome do Senhor Jesus, com toda a sorte de bênção. Você será feliz no campo, será feliz na cidade e onde colocares a planta dos seus pés, assim como Deus disse a Abraão, o Senhor vai te dar por possessão, porque Ele é Deus e isso tem que estar avivado dentro da sua mente por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus vos abençoe abundantemente. Amém.